Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Generoso. Faz um tempo que eu não fazia vídeos, mas estou voltando, hein? Seguinte, hoje iremos fazer uma viagem em diferentes modelos cosmológicos, em diferentes formas de explicação do mundo. Quero mostrar para vocês as visões de mundo que se teve dentro das religiões ao longo da história, como essa visão de mundo depois de 1000 anos, ter evoluído para essa visão de mundo. Aqui é a cosmologia bíblica, né? Depois a cosmologia medieval da Igreja Católica, onde iremos passar pela cosmologia atual, mostrando essa evolução na forma de ver o mundo dentro das religiões e comparar com a visão de mundo moderna da ciência. Para que isso? Porque eu quero mostrar para vocês que, dentro das próprias religiões, a visão de mundo, ela muda ao longo do tempo, dependendo e depende e é influenciada pelo conhecimento que as pessoas da época tinham sobre o mundo. Entende? Mostrando que a verdade absoluta que nós temos, que o pessoal das religiões de hoje acham sempre se teve ao longo da história. Por exemplo, se a gente pegar algum religioso hoje que ele acha que tem uma visão de mundo que ela nunca mudou ao longo da história, não é verdade, entende? Eu quero mostrar para vocês que essa visão de mundo, dentro da própria religião, ela muda dependendo da época e do local que a pessoa nasce. Isso vai ajudar vocês a ter um enorme entendimento e expansão da consciência sobre o movimento religioso, tá? E que ele é muito mais influenciado pelas concepções da época do que pelos livros e suas tradições. Beleza? Bom, então vem comigo, já deixa o seu like aí nesse vídeo, por gentileza, me ajuda aí, comenta a sua opinião sobre esse assunto e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos voltando aqui com os vídeos do canal, esse novo modelo, espero que vocês curtem, tá bom? Vamos falar de tudo isso aí, fechou? E é isso, meus amigos. Um forte abraço e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar entendendo então como era a visão de mundo na época ali dos judeus do período do Segundo Templo. Ou seja, como os judeus de 200, 300, 400 antes de Cristo viam o mundo, tá? Nessa época é bom lembrar que não existia mais o reino de Israel nem o reino de Judá. O povo judeu estava sendo dominado pelos persas, pelo poderoso Império Persa, sofrendo influência da religião persa, beleza? Bom, o povo judeu naquela época, eles tinham essa visão de mundo aqui, beleza? Essa era a cosmologia da época, dentro do povo judeu, dentro do judaísmo, ok? Isso aqui é demonstrado também na Bíblia. Se você pegar o Velho Testamento da Bíblia e fazer uma interpretação literal, é esse modelo cosmológico aqui que você chega. É assim que o pessoal daquela época viu o mundo. Então, a Terra, né, o Sol e a Lua dentro de um firmamento, aqui as águas do firmamento, como é descrito lá em Gênesis, tal, e em várias outras passagens. A Terra estacionária, porque seria o reino do Criador, beleza? As estrelas aqui próximas ao Sol e à Lua. E aqui em cima, o reino de Deus, ok? Estaria o trono de Deus, na verdade, aqui em cima. E o Sheol. O que é o Sheol? É o mundo dos mortos, que o povo judeu antigo acreditava. E aí, não é o inferno, tá, pessoal? E olha que interessante. Sheol é bem diferente de inferno. Sheol, se você pegar todo o Velho Testamento da Bíblia, o Antigo Testamento, eles não falam do inferno, falam do Sheol. O que é isso? É o mundo dos mortos. E olha qual que é a diferença, Renato. A diferença é que no Sheol vai todo mundo que morre para lá. Não tem aquela crença na divisão de céu e inferno, onde acredita-se que os bonzinhos vão para o céu, para o paraíso, e os ruins vão para o inferno. Nessa época, ao longo do período em que os textos do Velho Testamento foram escritos, então a maioria ali de 400, 300, 200 a.C., acreditava-se no Sheol, onde todo mundo que morria ia para o Sheol, para o mundo dos mortos.
os assassinos, as pessoas que faziam coisas ruins, os ladrões, as pessoas que faziam atrocidades, e as pessoas que eram boas, as pessoas que eram pais de famílias do bem, os profetas. Todo mundo ia para o mesmo lugar, que era o Sheol, o mundo dos mortos. Beleza? Não tinha crença em céu, nessa concepção de céu e inferno ao longo do Velho Testamento e nessa sociedade judaica de 300 a.C. Isso começou a surgir depois, tá? A concepção de Deus era de um trono em cima da terra, sim. Inclusive tem evidências arqueológicas disso. E se você pegar a interpretação literal da Bíblia, era essa cosmologia aqui que se tinha. Com o tempo, eles sofrendo uma grande influência de outras religiões, aquela crença do céu e inferno começou a entrar, pessoal, em alguns ramos do judaísmo, como os fariseus. A crença do céu e inferno entrou no judaísmo pelos fariseus, ok? Não no judaísmo completo, como um todo, mas em algumas vertentes do judaísmo, como os fariseus. E depois isso entrou no cristianismo, beleza? Depois que Jesus veio para a Terra, surgiu o cristianismo, e isso entrou no cristianismo, essa visão, essa crença, tá? Inclusive, uma pessoa que foi muito importante para o início do cristianismo e era um fariseu era Paulo. Então, Paulo já vem colocando essa crença de céu e inferno, essa concepção de céu e inferno. Olha que interessante aí, para quem não sabe, é daí que surge a crença do céu e inferno no cristianismo, né? Mas vamos agora analisar como a mudança de visão de mundo acontece, tá? Porque se a gente pegar 1000 anos depois o cristianismo, então vamos ter que falar da igreja, tá? A igreja católica e tal, detentora de muito conhecimento e analisando o mundo, estudando o mundo com seus muitos estudiosos, pessoas estudiosas da igreja, né, pessoal da escolástica e tal, eles estudando o mundo, observando o mundo, colhendo informações antigas como os modelos de mundo de Aristóteles, de Ptolomeu, eles... Renato, mas é uma religião diferente, cristianismo e judaísmo. Sim, só que a gente tem que levar em consideração que o cristianismo tem como base de sua fé, como base de sua explicação... Desculpa, a gente tem que levar em consideração que a igreja medieval, de 1000 anos depois de Cristo, ela formava sua visão de mundo com base na Bíblia, né? E mais ou menos ali em 1100, 1200, 1300 depois de Cristo, essa era a visão de mundo que se tinha, que a igreja tinha. Esse aqui é o modelo cosmológico que a igreja usava para explicar o mundo, o universo. Beleza? Bem diferente já daquilo lá, né? Nessa época já se tinha observações sobre a Terra, de que ela era redonda, né? Isso aqui vem dos estudos de Aristóteles e Ptolomeu, que são pessoas da Grécia Antiga, onde os membros da igreja, estudando muitas versões de conhecimento, adotaram isso. Por quê? Porque batia com a Bíblia. Isso aqui bate em alguns pontos com a Bíblia, tá? Então, aqui, ó, seria a Terra, beleza? No centro do universo e estacionária, ela não se movia. Era o reino do Criador ainda, segundo a igreja, na crença da igreja da época. Em volta da Terra, orbitando a Terra, acreditava-se que estavam os planetas, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol aqui e a Lua, o Sol aqui que orbitava a Terra, tá? A crença era de que o Sol era uma esfera celeste que orbitava a Terra junto com os planetas, as estrelas, as constelações do zodíaco. E aí, depois de tudo isso, aqui se tinha já o trono de Deus, o reino de Deus, né? O império e a morada de Deus e os seus eleitos, escolhidos. Beleza? Seria aqui em cima já, tá? O trono de Deus, nessa visão de Deus ainda dessa forma. Beleza, pessoal? Aqui, olha que interessante, a gente já vendo planetas, né? E enquanto isso, no modelo cosmológico do Velho Testamento, nem se tinha essa concepção de planetas, né? 1000 anos depois já se tinha. Olha como a visão
muda dentro das religiões. Olha que interessante, isso aqui começou a cair por terra. Ah, nessa época a visão de mundo era de céu e inferno já, beleza? Ó, já outra mudança aí, né? Começaram a ver que isso aqui estava errado com os avanços da ciência, né? Então, com Nicolau Copérnico e com Galileu Galilei, começaram a observar o céu. Galileu Galilei, melhorando o telescópio, começou a ver, por exemplo, que a Lua ela tinha defeitos, ela era composta de relevos, era massa. E na época, esse modelo cosmológico aqui tinha a visão de que o mundo celeste, por ele estar no céu, ele se aproximava da perfeição de Deus. Então as esferas, a Lua, os planetas, o Sol seriam bolas, esferas de luz, né? Aproximando-se da perfeição de Deus divina. E Galileu Galilei começou a mostrar que não é verdade, né? Que existia manchas no Sol, ele conseguiu ver com o telescópio dele, e que a Lua era uma massa, era uma esfera de matéria, vendo as crateras lunares, né? Que tinha relevos e tal. Muito tempo depois, olha a mudança acontecendo com a ciência e tal. Em 1900, o Hubble, a pessoa, não o telescópio é por causa do nome dele, né? Foi o primeiro cara que observou galáxias no universo, né? Que existiam galáxias. E hoje a gente sabe que existem galáxias. E não se tem galáxias nesse modelo cosmológico aqui. Tem? Não tem. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Pessoal, essa visão de mundo, ela muda ao longo do tempo dentro da religião, dentro das religiões. Uma visão de mundo que era assim há 2000 anos atrás, depois de 1000 anos mudou para isso. De acordo com o quê? Com o conhecimento que as pessoas da época tinham do mundo. Entende? Então isso é muito comum, pessoal. E as mudanças, os avanços tecnológicos da ciência, eles estão mostrando que isso aqui está errado, né? Mostrando que muito daí está errado, né? E, na verdade, a Terra está orbitando o Sol em movimento no espaço e tudo mais. E isso tudo nos leva a uma concepção de que o movimento religioso, as religiões, necessita de uma revisão, né? Necessita de uma atualização, vamos dizer assim, concordam? Até porque, se a gente for ver, olha só, hoje qual que é a cosmologia atual que se sabe do mundo? Através da ciência. Temos o planeta Terra, onde nós moramos. Nosso planeta Terra, ele está rodeando, junto com os outros planetas, o Sol, né? Formando o nosso sistema solar. A nossa estrela-mãe, que faz ter dia na Terra, faz ter calor aqui, senão seria tudo frio, tudo congelado, né? No espaço, não teria vida. E o nosso sistema solar, ele é apenas um pontinho dos vários sistemas solares que compõem a galáxia. A nossa galáxia, para quem não sabe, todo o nosso sistema solar, o nosso planeta, ele é um pontinho desses bilhões de pontinhos que você está vendo nessa imagem preta. Para quem não sabe, né? Aqui o espaço preto, ó, e cada pontinho desses aí que você está vendo é um sistema, é uma estrela que tem um monte de planetas. Uma estrela tipo o Sol que tem vários planetas. E já se sabe que a nossa galáxia, ela é só uma de várias galáxias que tem. Para você ver o tamanho do universo. Entendeu? Mudando aquela visão mostrando que isso aqui, ó, a visão de mundo religiosa antiga, não serve para explicar o mundo real, né? Então o conhecimento de 1000 anos atrás era o conhecimento de hoje em dia é outro. Isso quer dizer que a religião tem que acabar e tudo mais? Não. Quer dizer que ou a pessoa continua acreditando numa mentira, ou ela se atualiza. E se atualizar é importante por quê? Porque a gente vai na direção de entender cada vez mais o universo, Deus e a natureza. Ou seja, nessa visão de mundo aqui, que via Deus como um cara lá em cima, com tudo isso aqui que eu falei para vocês, onde a gente já foi tão longe no espaço que não se enxergou isso aqui. A gente não chega a uma visão de Deus. Entende? Antes acreditava que Deus estaria aqui após as constelações e a gente já ultrapassou de distância a observação das constelações, chegando a
galáxias, por exemplo, e nada. Para quem não sabe, as constelações estariam aqui, ó, dentro da galáxia. A gente já saiu da galáxia na nossa capacidade de observação e nada de trono de Deus. A gente saiu das galáxias e nada de trono de Deus. Isso é uma concepção que mostra que a nossa visão de Deus como um ser está errada. Entende? Isso quer dizer que Deus não existe? Para mim, não. Mas que a concepção de Deus como um ser, ela é equivocada e que nós precisamos caminhar ainda mais a essa visão de Deus, né? E, inclusive, muitas religiões, tradições religiosas, inclusive Jesus, em vários momentos, falam de Deus não como uma força assim, né? Não como um ser assim, mas como uma força diferente, uma energia, uma inteligência que não é algo com forma. Renato, mas Jesus chamava Deus de Pai. Pois é, mas entenda que tem uma linguagem muito mais metafórica, simbólica, com Jesus falando através de metáforas para ser entendido às pessoas da época, do que de fato literal, né? Mas enfim, o vídeo de hoje fica por aqui. Comenta aqui a sua opinião sobre esse assunto. O que você pensa sobre tudo isso? Concorda dessa nossa necessidade de ter uma revisão, né? E quanto mais a gente se aprofunda na ciência, mais a gente consegue ter entendimento e conhecimento para entender mais sobre a nossa, sobre a minha, sobre a sua religião. Eu não tenho religião, mas eu sou um profundo estudioso delas, porque eu amo religião e vejo todas elas como um único caminho e muitas semelhanças dentro delas, por incrível que pareça. Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre isso. Comenta aí já a sua opinião sobre esse assunto, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!